Olá meus amigos, meus irmãos, eu sou o Pastor Hélio e estou no programa Prosa Livre com Paulo Breiner. Dia 29, segunda-feira, uma entrevista muito boa e eu convido você para estar assistindo esta entrevista, eu aqui com o amigo Paulo Breiner no programa Prosa Livre. E eu conto com a sua participação, tá bom? Ao vivo no YouTube e em todas as redes sociais. Então, pessoal, estarei diante dele, meu amigo Pastor Hélio. Ele que vai falar um pouquinho sobre a sua vida, curiosidades e muito mais nesse segundo encontro que vai ser top demais. E a transmissão vai ser no YouTube a partir das 20 horas. Então, o recado foi dado e valeu! Olá meus amigos, meus irmãos, eu sou o Pastor Hélio e estou no programa Prosa Livre com Paulo Breiner. Dia 29, segunda-feira, uma entrevista muito boa e eu convido você para estar assistindo esta entrevista, eu aqui com o amigo Paulo Breiner no programa Prosa Livre. E eu conto com a sua participação, tá bom? Ao vivo no YouTube e em todas as redes sociais. Então, pessoal, estarei diante dele, meu amigo Pastor Hélio. Ele que vai falar um pouquinho sobre a sua vida, curiosidades e muito mais nesse segundo encontro que vai ser top demais. E a transmissão vai ser no YouTube a partir das 20 horas. Então, o recado foi dado e valeu!
E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer para mais um programa Prosa Livre e desta vez eu estou num segundo encontro com essa fera sensacional, esse grande comunicador que é o Pastor Hélio. Pastor, muito obrigado mais uma vez pela sua visita aqui, pela sua participação e vamos que vamos. Ô Paulo, eu que agradeço mais uma vez, a gente tá junto, né, nesse... mais uma entrevista, na verdade é a segunda parte, né? E você que vai nos assistir, tenha certeza que vem muita coisa boa por aí. E eu agradeço. Na verdade eu agradeço, né, pela oportunidade mais uma vez aqui do lado, né, do meu amigo Paulo Brainer. Show de bola, eu tô super feliz, né, porque a gente jamais iria imaginar que teríamos um segundo encontro. E dando o pontapé inicial, como surgiu essa dedicação ao mundo gospel? Paulo, boa pergunta. Vamos supor, eu tinha 16 anos e eu me converti. Na verdade, como eu falei na anterior, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, mas um certo dia deu um desejo, estava na rua, no centro da cidade, e veio o desejo de ir conhecer a igreja. Eu fui na igreja batista e ali me converti lá, ali eu casei e depois segui outra caminhada, né, em outro ministério, e hoje estou aqui há 15 anos à frente da igreja Jesus é o Pastor, qual eu mando meu abraço para todos os irmãos, para todos os que frequentam a igreja, e estamos aí nessa batalha, graças a Deus, há 15 anos pastoreando a igreja Jesus é o Pastor. Show de bola! Sabemos que todos nós temos a nossa própria trajetória, né, ao longo do tempo e tudo mais, né? E isso faz com que nós sejamos quem somos hoje. Então conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e o seu exemplo de superação. Paulo, como assim, muitas pessoas ainda não sabem, pensa que eu sou aqui da cidade, nascido aqui, né? Não. Na realidade eu sou são caetanense, nascido no município de São Caetano, mas a minha família é ali de um sítio chamado Cauã, divisa com Tacaimbó. É bem no limite mesmo, tem um riacho lá que divide o município. E nós saímos de lá, do sítio, Paulo. Eu tinha 7 anos de idade. Foi uma história bem curiosa que, graças a Deus, assim, nós somos de uma família que, assim, nós não tínhamos aquela dificuldade financeira tão grande. Meu pai sempre foi batalhador e sempre sustentou a gente, 8 irmãos, né? E quando chegou, foi no ano de 1990, uma irmã minha de 10 anos de idade, ela passou mal e foi socorrida para o hospital local e depois foi socorrida para Caruaru e lá, né, com o tempo ela veio a falecer. Aí foi descoberto que o socorro demorou muito e ela faleceu do coração. E depois de um tempo, meu pai, ele desgostou lá do sítio e disse: vamos embora para a rua, vamos embora para a cidade, porque aqui eu não quero ver nenhum filho meu mais ter que às vezes até morrer por conta de falta de socorro. E realmente a dificuldade era muito grande, nós não tínhamos carro. Um carro lá saía da Cauã para ir, ia ter um carro em Santa Luzia, então distante. E isso naquela época onde não sentia nenhuma bicicleta, saía a cavalo para ir até Santa Luzia para pegar um carro, e às vezes quando o carro estava em Santa Luzia, então era muito difícil, né? Quantas vezes eu não via meus parentes saírem de lá para vir para a feira por cima da serra, que é a Serra do Zumba, onde muitas pessoas aqui em São Caetano conhecem, para vir para a feira e depois retornar com um saco de feira na cabeça. O negócio era complicado, né? E chegamos aqui na cidade de São Caetano, nos instalamos ali na 15 de novembro, acho que Paulo acho que ele lembra, nós morávamos ali na 15 de novembro, no antigo Massapê, nós jogávamos muita bola ali, né, Paulo? Hoje até tenho saudade, eu vejo o canal, beleza, bom tudo ali, mas a gente jogava muita bola ali nos campinhos ali do Massapê, e era muito bom, era muito divertido. E comecei a minha trajetória aqui em São Caetano, Paulo, né, carregando frete na feira. Minha trajetória foi trabalhar vendendo sacolé, dudu, né, picolé, essas coisas. E toda a minha vida eu sempre fui muito batalhador.
até os dias de hoje, né, eu não me limito a viver apenas da igreja. Eu luto, eu batalho, eu corro atrás pelo meu sustento e da minha família. Então, assim, uma das coisas que eu falo sempre para o pessoal, eu falo sempre para as pessoas que me rodeiam: lute sempre. Nunca fique esperando que as coisas vão cair do céu com facilidade, não. Porque às vezes as coisas com muita facilidade, ela nos traz um comodismo. Mas quando nós lutamos desde novo, sabemos valorizar o pouco, com certeza, se chegar o caso de você ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, que eu não sou, mas aquilo que eu preciso, Deus tem me concedido. Eu sou muito grato a Deus, sou grato ao Senhor, né, a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, pela vida do meu pai, né, que naquela época teve coragem de sair do sítio, vender tudo que tinha, gado, tudo, e vir embora para a cidade. Muitas pessoas diziam: vai morrer todo de fome lá, e graças a Deus nós superamos todos os obstáculos e dificuldades e estamos aqui hoje para a glória de Deus, né? Do campo a gente nunca esquecemos. Hoje mesmo eu estava com meu pai lá no sítio, ali na roça. Quem acompanha nas redes sociais tem visto. Eu sou muito grato a Deus por tudo, e sempre eu digo para você: não desista do seu sonho, lute sempre, por mais difícil que seja ou impossível aos teus olhos, mas eu conheço um Deus que realiza sonhos. Amém, show de bola. E lembrando, tá, pessoal, essa é a continuação, esse é o segundo encontro. Temos o primeiro vídeo, que eu estarei destacando tanto aqui no link da descrição logo aqui abaixo, como também nos cards, tá bom? Então fiquem atentos, essa é a continuação do nosso encontro, tá? Temos o primeiro encontro, que já foi gravado e tudo mais, e agora esse segundo encontro, que tá super recheado, muita coisa bacana. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para o pastor é a seguinte: qual a importância da fé na vida de alguém? Paulo, a fé, ele é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das que se esperam. Então, como assim a gente pode associar esse versículo de Hebreus capítulo 11? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das que se esperam. Então, é muito fácil, Paulo, dizer para você, né, que esse microfone está funcionando porque nós vamos estar ouvindo ele. Né? Você está dizendo: não, eu estou aqui diante dessa câmera e ela está me filmando. Eu estou vendo a minha imagem lá, né, na tela. Mas a fé, como se explica a fé? Como eu posso explicar a fé para alguém? Se a fé ela é pessoal, eu posso dizer que tenho fé e não ter. Então, a importância, né, a fé cristã, a fé, né, na vida de alguém, né, é você olhar sempre para o alto, olhar sempre para Deus, nunca desistir, nunca parar. Você colocar esse Deus na tua vida. O que é uma pessoa sem fé? Você vai conversar com uma pessoa que não tem fé, a primeira coisa, ela vai ser logo negativa. É a primeira coisa que ela vai logo dizer. Você vai dizer assim: olha, mas tenha fé, mas lute ainda, por mais que a pessoa não creia em nada. Mas a pessoa vai dizer: mas para mim não tem jeito, para minha vida não tem solução. E quantas pessoas já não tiram a vida com esse pensamento de uma falta de fé, falta de confiança em algo, em Deus, né? Então, é uma importância. Você sem fé, você não é nada, meu irmão. Não somos nada. Sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Então, não sei, talvez você que vai assistir, eu não sei como está a tua fé, mas sabe que ela é muito importante para a tua vida, para você vencer os obstáculos, para você vencer, né, os dias maus, porque vem, Paulo, eu digo para você, vem dias difíceis. A gente tem hora que nós somos igual a chuva. A gente vê o sinal que a chuva ela vem, né? Às vezes escutamos o raio, ouvemos o raio e escutamos o som do trovão, e a gente sabe que vai chover. Olha, a tempestade vem. Então a gente vai se preparar. A gente vai se preparar para ela. Mas nas coisas que a gente não vê, como a gente vai se preparar para uma coisa que a gente não vê? Se a gente não tiver fé em Deus, se a gente não tiver fé no Criador, né? Porque tudo que existe algo. Não tem. Eu já vi muitos cientistas tentar provar, né, a existência do universo de outra forma, mas eu vejo é tudo milimétrico. Não existe um Criador, existe uma mente brilhante a qual o ser humano não imagina, sobre todas as coisas, inclusive a nossa vida. Então,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Então viva pela fé, ande pela fé, caminhe pela fé e tudo vai dar certo na tua vida. Pastor, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Pastor e política podem caminhar juntos? Paulo, boa pergunta. Na realidade, eu sou pastor. E como associar a política e a vida cristã e a vida pastoral, que ainda que tem um peso maior ainda, né? Se a gente fala tanto de corrupção, né? A gente fala tanto de pessoas se corromperem, e a política é um meio muito fácil de corrupção e de se corromper, né? Paulo, eu tenho um cuidado muito grande. Você pode ver que, não sei se você já acompanhou algumas falas minhas, agora como pré-candidato ou antes, né, quando eu fui candidato. Eu tenho o cuidado de colocar a minha vida cristã e a minha vida política. Eu rejo a minha vida pela Bíblia. Toda a minha vida eu sempre tive o cuidado de olhar para a minha vida e aquilo que eu posso e que eu não posso pela Bíblia. É uma pergunta muito que as pessoas até nos fazem, e tem pessoas que até criticam, mas pastor, pode ser político. Eu sempre respondo, Paulo, da seguinte forma: o que eu não posso é ser corrupto. O que eu não posso é ter uma vida suja. Porque se eu, como pastor, eu não posso estar no meio da política por conta da corrupção, então eu também não poderia ser pastor, porque a gente lida com a parte financeira, né, da igreja, a gente lida com pessoas, então não é um meio fácil também de se corromper. Pastor está lá, da igreja, né? Em muitos lugares até eu faço e aconteço e não presto conta a nada nem a ninguém, que não é o meu caso. Então, vamos supor, hoje, falando do início, eu estou há 15 anos à frente da igreja. Eu já tive convites de igrejas grandes, de igreja que paga 6, 7 salários mínimos, casa, carro, tudo. E eu nunca abandonei o meu povo humilde, simples, né? Construindo igreja, abrindo mão da minha parte financeira, que eu vim receber alguma coisa, uma ajuda de custo agora o ano passado da igreja. Então faz 15 anos. Construímos a nossa sede, construímos a igreja aqui do Alto da Banana, templos próprios, comprado terreno, pagando, fazendo empréstimo, uma coisa ou outra. Porque eu não sei, Paulo, chegar nas pessoas, eu ver que é uma pessoa humilde, um assalariado, sustentando a família, e eu chegar lá e tomo envelope, não, porque tem que dar, tem que isso, tem que aquilo, não. Eu deixo as pessoas a serem voluntários, eles doarem, eles darem alguma coisa na igreja por amor. Então, se eu tivesse realmente, se eu quisesse me corromper, eu já teria corrompido na igreja, teria abandonado tudo aí e teria ido embora. Convites, já surgiram muitos, infinidade. E eu nunca abandonei o meu povo e nem pretendo abandonar, né? Então, e na vida política, é dessa forma. Se eu, como cidadão, que pago imposto, que trabalho, que luto, eu por ser um líder religioso, eu não posso ser político, então eu tenho que rasgar o meu título. Eu teria que rasgar o título e não votar em ninguém. Porque quando a gente se fala de política, a gente vê que uma grande maioria, não todos sem generalizar, a maioria entram na política para se beneficiar a si próprio e aos que os rodeiam. Então eu acredito que na política a gente pode transformar o ambiente, ou a cidade, ou o lugar onde a gente vive, né? Através da política nós vamos estar lidando com dinheiro público, lidando com pessoas que acreditaram, né? Porque o voto é muito importante. Se a gente soubesse o valor de um voto, né, a gente não vendia por dinheiro, como muitas pessoas fazem, né? Trocar por R$100, trocar por um saco de cimento, por aquilo. Então, a gente soubesse a importância do que é um voto e o que é o dinheiro público, né, que tem que ser revertido, né, em obras, né, em um vereador, no caso, né, o qual eu vou estar disputando, se assim Deus permitir, também se Deus não permitir também, amém. Estou aqui para o que Deus tiver preparado para a minha vida. Então eu posso. A política e a religião ela podem andar juntos. Pode sim.
O que não pode é ser corrupto. Porque a pessoa que diz assim, pastor, eu não voto no Senhor porque o Senhor é um religioso e não era para estar na política. Eu digo, então não vote naquele que já está há tantos anos, naquele que desaparece, passa 4 anos, some, ganha o voto, ou conquista, ou compra, ou seja o que for, e desaparece. Então não vote. Agora, se você quer dar um voto de confiança, isso seja em mim como pastor, ou em outra pessoa que seja do meio religioso, você sabe que a gente tem uma grande responsabilidade. Eu tenho um nome a zelar. Nome, ele não se conquista do dia para a noite. Você está aí lutando no YouTube, Paulo, você vê, né? Lutando nas redes sociais, hoje conquistando, como a gente estava conversando em off antes, conquistando, e hoje você é uma pessoa que presta um serviço para o YouTube, você é remunerado. Então, você sabe o quanto é difícil conquistar um nome. Então eu não jogo o meu nome na lama por qualquer coisa, não. E seja política, e seja religião, e seja o que for. Eu estou pronto e preparado, eu me sinto, e eu não vejo na Bíblia algo dizer assim, você está proibido de ser candidato ou disputar, ou ser um político de mandato. Eu não vejo. Na Bíblia não existe. Se alguém quiser depois entrar em contato comigo e provar que a Bíblia ela condena a política, não, ela condena a corrupção, condena a imoralidade, ela condena, né, o desvio de verba pública, que é roubo. Então todas essas coisas. No mais, tá tudo certo. Pastor Hélio, como você vê a política em nosso município? Paulo, hoje o nosso município, nós estamos... eu vou dizer para você a seguinte forma. A política de 4 anos atrás e hoje. Eu poderia até aqui, e posso, citar o nome do atual prefeito de São Caetano. O cara ele vem dando uma transformação na cidade, assim, que nós estamos evoluindo em 3 anos e meio, eu acho que uns 20 anos adiante. Porque você pode estar me perguntando, mas é até uma pergunta que... Um comentário que fizeram em um vídeo meu e disseram assim, mas está fazendo a obrigação. Eu disse, mas os outros também tinham a obrigação, por que não fizeram? Tá? O canal do Massapê, todo mundo ali sofria com as enchentes. E uma obra simples, você vê aí, nós tivemos chuvas fortes dentro de São Caetano e não teve aquelas inundações a qual tem. Agora, né, nós não estamos dizendo que São Caetano está livre de um alagamento, de uma enchente, não. Porque nós temos um rio, né, que eu acho que precisa ser bem ainda dar uma limpeza boa, né, nesse rio, prevendo enchentes futuras. Mas, né, nós vemos aí as obras, a educação, na saúde, nós vemos tudo. Então, São Caetano ela deu uma alavancada muito grande com o governo atual, né? Então, eu só posso destacar essa política de antes, né, a de hoje em dia. E é essa visão que eu tenho, é essa visão que eu quero ter, né, É obrigação? Mas a gente quer ver o trabalho, a gente quer ver o desenvolvimento. Pastor Hélio, em que momento da sua vida você começou a acreditar que existe uma vida além desse mundo aqui? O que levou você a acreditar nessa verdade e ter essa convicção? Bom, Paulo, o próprio Deus, né, o próprio Jesus, né, como a gente pode assim falar, ele destaca na palavra, né, que é João 3,16, que diz: eu sou o caminho, verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se o próprio Jesus ele diz que ele é caminho, verdade e vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, vem logo ao nosso entendimento que a nossa vida ela não é simplesmente essa vida aqui, a qual, né, se diz até 70 e poucos anos, que é vamos dizer assim, a estimativa de vida do Brasil, né? 70 e pouco. E a Bíblia diz que passou dos 70 é enfado e canseiro. Então, eu tenho que preparar a minha vida aqui para uma próxima, a qual a Bíblia mesmo ela diz, né?
Ela diz que Jesus, também lembrando agora, né, Jesus ele disse, eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei para buscar para mim mesmo. Então Jesus, ele deixa essa mensagem para que nós possamos refletir na nossa vida que aqui é o que vai determinar lá. É o que a gente faz aqui, é o que somos aqui, as nossas atitudes aqui, né, que vai determinar como será lá. Então, é a Bíblia. A nossa regra de fé e prática foi isso que me fez entender, porque antes, vamos dizer, até os 16 anos, então eu não entendia nada. Eu nunca tinha entrado, ia assim na igreja, mas ia por ir, chegava lá e ia só para depois ir para a gandaia. Então, eu nunca entendia, eu não tinha tido esse encontro real com uma verdade que é a palavra de Deus. E a partir do momento que eu tive esse encontro, né, eu passei a entender que a minha vida aqui ela é uma passagem, é um portal a se abrir quando, né, eu partir daqui. Então vai se abrir esse portal para uma morada nova, onde Jesus ele mesmo disse que foi preparar o lugar. Então foi através da palavra de Deus, foi através dessa caminhada que eu vim entender que a minha vida não é só aqui, e sim uma próxima, a qual o próprio Jesus ele nos garante isso através da sua morte, através, né, do sacrifício na cruz do Calvário, que Jesus ele não foi um mártir. Jesus ele não quis ser reconhecido, porque se Jesus quisesse isso, já cairia no esquecimento, como muitos que quiseram ser mártir e depois caíram no esquecimento. Mas não, Jesus ele morreu da forma mais, vamos dizer assim, humilhante da época, né, que era a morte de cruz, era a pena de morte máxima que existia. Se hoje o fuzilamento ou a cadeira elétrica nos chocam, naquela época a morte da cruz, porque ela matava aos poucos. Não era uma morte que deu um tiro ali e acabou, não. Ia matando aos poucos. Uma morte dolorosa, humilhante, onde os malfeitores, os piores da época, morreriam daquela forma. Bom, Paulo, então, desde como a gente estava falando, né, sobre o sacrifício de Cristo. Ali na cruz do Calvário, ele não quis, né, ser essa figura lembrada para todos, mas sim para nos dar a vida. Quando ele entrega a vida dele na cruz do Calvário, ali ele se entrega, ele sendo Deus, que ele poderia muito bem, Jesus, levantar a mão para os céus, pedir fogo do céu e destruir tudo ali. Mas, porém, a obra de Deus, que é a salvação da humanidade, ali também acabaria. Né? Não se concluía o que realmente Cristo foi enviado aqui para esse mundo, que é em busca das ovelhas que estavam perdidas. Se você for pegar a história do povo judeu, e nós que não somos judeus, então nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas através de Cristo, ele nos aproximou de Deus. Nós que éramos apenas criaturas, nós passamos a ser filhos por herança através da morte de Cristo. Então, é dessa forma que a gente vê, né, o mundo aqui e após a nossa partida. Cristo, sacrifício, e o que nós vamos conservar, né, a partir do momento que a gente passa a ter o conhecimento. Porque a Bíblia nos diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Top, massa. Então vamos lá, vamos seguindo. E a próxima pergunta é a seguinte: pastor, o que é ser evangélico na sua opinião? Bom, Paulo, na verdade esse termo evangélico, né, foi dado muito pela questão de, vamos dizer assim, tem o cristão católico e o cristão evangélico. Então, quando se ouve a reforma protestante, que era chamada de reforma protestante, né, por Martinho Lutero e outros reformistas, né, então se criou essa questão: eu sou evangélico, que vem, a palavra evangélico vem de evangelho, né, assim. Então, eu gosto muito mesmo, na realidade, não muito desse termo. Eu sou evangélico, porque tem muitas religiões que têm o evangelho, né, como pelo menos como sua base. Né? Não cabe a mim, não estou aqui na realidade não para julgar outras religiões, nem mostrar, né, que somos diferentes. Mas, porém, a nossa vida, quando conhecemos o Evangelho, e antes, quando nós não conhecíamos o Evangelho.
termo evangélico, a gente usamos porque somos conhecidos dessa maneira, né? Até se você chegar para mim, você é evangélico? Você vai, sou, vai? Traz, você é evangélico? Não sou evangélico. Mas eu gosto muito de mostrar muito o que é Cristo na nossa vida. Independente do sou evangélico ou não sou evangélico. Eu sou servo de Deus. Eu gosto mais desse termo. Sou servo de Deus. Porque a gente muitas vezes rotula algo do evangélico. O evangélico. É melhor ser servo de Deus. Ser servo, servir, foi para isso que eu fui chamado. E porque se eu vejo muitas pessoas às vezes usam o termo evangélico, aí não faz disserção de pessoas, né? Porque você não é, então eu não posso estar aqui com você, porque você não é, nós não comungamos da mesma fé. Então nós servimos a um Deus único, né? Trino, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, e que nos traz a nós andar pela palavra de Deus, viver pela palavra de Deus. E o termo evangélico fica apenas, né, no que as pessoas falam e acham que são, que é isso, aquilo, outro. Eu sou servo de Deus, então sou servo de Deus, eu posso conviver contigo, eu posso conviver com uma pessoa que não é, porque eu convivo com muitas pessoas que não comungam da mesma fé, mas que nós sentamos, conversamos, batemos um papo, a gente fala de coisas cotidianas, de família, a gente fala de... Eu sou uma pessoa muito aberta, eu converso muito com as pessoas, independente da religião, independente do que a pessoa quer seguir na vida. Então, eu posso ser amigo de uma pessoa que é um umbandista, eu não vou compartilhar das mesmas coisas que ele, porque a minha fé não me permite, mas eu posso ser amigo da pessoa. Eu sou amigo de muitas pessoas católicas, a qual a gente vai para casa, a gente almoça, a gente brinca, a gente conversa. Porque é isso. Muitas vezes esse termo evangélico divide muitas pessoas. Divide demais. Então nós não viemos aqui para dividir, nós viemos para juntar, somar, e a fé de cada um, né, se vai seguir a mesma fé que eu, amém. Se não, você é livre para seguir. Jesus, ele deu livre-arbítrio. Cada um siga e viva a forma que quer. Porque Deus, ele não me obriga a ser crente. Ele não me obriga a ser cristão, servo. Ele não me obriga. Ele deixou o livre-arbítrio. Eu vou seguir se eu achar que devo seguir. Né? Se eu estou aqui, eu sou pastor, eu chego agora e digo, a partir de hoje eu não sou mais, eu não quero mais. Deus vai me matar, como as pessoas tinham essa visão de antes? Não. Deus deu livre-arbítrio. Agora eu sempre costumo dizer, viva sem Deus, faça tudo sem Deus. Agora, cuidado para não morrer sem Deus. Show de bola. Pastor Hélio, na sua visão, o que um pastor deve ser e o que não deve ser? Paulo, na realidade, o que o pastor deve ser, primeiro é a sua chamada. Ele tem que olhar para a sua chamada. Você foi chamado? Fui. Vai exercer, porque não existe um pastor sem ovelhas. O termo pastor vem do homem do campo que pastoreava, como o rei Davi, era um pastor de ovelhas, né? Então esse termo pastor, porque ele cuida. O pastor, ele tem a responsabilidade. E até a gente vê aquelas cenas do pastor com o cajado, que é mais ou menos assim, que era para quando a ovelha ela ia saindo, ele ia lá e arrebanhava ela para o aprisco, o rebanho, o lugar, né, seguro. Então, eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para servir. O que eu não posso? O que eu não posso é dar mau testemunho. O que eu não posso é andar com mentira, com enganação. Eu tenho que ser aquilo que eu sou. Também não posso mostrar o que eu não sou, porque aí você pode se decepcionar. Eu posso chegar e dizer para você, eu sou o homem mais santo do mundo. Aí você vai conviver comigo e vai ver que eu tenho falhas. Você vai ser um choque. Então eu prefiro já não causar um choque em ninguém. Eu tenho meus momentos, eu tenho meus momentos de ira, eu tenho meus momentos, às vezes, até de querer extrapolar as coisas, irritar. Todo ser humano, ele tem os seus momentos.
Então eu não sou diferente. Eu só não posso deixar que essas coisas venham dominar a minha vida. Porque eu possa, as pessoas a todo instante, o cair do homem, levantar de Deus, e você está toda hora acostumado com isso e querendo ou não, as pessoas querem ver em nós uma diferença. E principalmente para o líder, principalmente para o pastor. Né? É por isso que, como eu falei do início, na parte política e tudo, eu sou muito cuidadoso. Né? Já tive disputando uma eleição e eu tive o maior cuidado de sair com o meu nome o mais limpo possível. Porque eu não fui chamado para envergonhar, eu fui chamado para influenciar. Pastor Hélio, qual o livro da Bíblia que mais você se identifica? Paulo, a Bíblia, né, ela de Gênesis a Apocalipse, ela tem que ser essa verdade a qual eu busco. Desde o início da criação, o livro de Gênesis, a o livro profético, que é o Apocalipse. Então ela tem que estar na minha vida. Só existe o antigo, ou seja, só existe o novo porque existe o antigo. Então um complementa o outro. Mas sempre tem aqueles livros que a gente gosta um pouco. Eu gosto muito do livro do profeta Isaías, né, que era o livro messiânico, que antecipava, né, a vinda de Cristo, da sua primeira vinda. Né? Aí eu gosto muito do livro de Marcos, tem muitas histórias maravilhosas do livro de Marcos, né, como Marcos 2, que sempre eu gosto muito de pregar lá no livro de Marcos 2, que é o paralítico, né, que era levado por 4 homens, e Jesus estava em casa, Cafarnaum, né, que era um povoado a 11 quilômetros de Jerusalém, e estava lotado de gente na casa. Então, quando eles viram, eles queriam chegar até Jesus, o paralítico, e 4 homens levando em uma cama, como diz a Bíblia, ou em uma maca, como algumas traduções da Bíblia falam. E eles olharam para cima assim e disseram: e agora? Nós precisamos chegar a Jesus e nós trouxemos esse homem e ele vai ter que sair daqui curado. E a Bíblia vai dizer que eles abriram fizeram uma abertura no telhado onde Jesus estava, subiram o paralítico na casa e desceram até onde Jesus estava, e ali Jesus disse para aquele homem: perdoados estão os teus pecados. Quando os fariseus viram aquela cena, Jesus dizer que o homem estava perdoado dos pecados dele, Jesus disse: que é mais fácil, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem se levantou por uma persistência. Né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, eu sou muito persistente. Né? E então esse livro de Marcos ele me chama muita atenção, do capítulo 2. Há muitas outras histórias, porque é uma linguagem mais fácil de entender. Marcos, o apóstolo Marcos, ele facilitou o entendimento da Bíblia com histórias que ele conviveu com Jesus. Então eu gosto muito do livro de Marcos. Pastor Hélio, sabemos que cada pastor tem o seu diferencial. Então conta pra gente qual é o seu. Ô Paulo, na realidade, eu costumo dizer que em alguns momentos da vida eu tenho esse jeito meio, até assim, pelo timbre de voz, passa assim aquele cara sério, né? Aquele cara pá. E eu não sou, eu sou uma pessoa muito, sabe, coração mole. Eu gosto muito, eu faço muito sucesso entre as crianças, por incrível que pareça. Às vezes quando eu tomo assim uma atitude mais rude, as crianças ficam: mas pastor, eu não conheço esse seu lado não. Já aconteceu, sabe? Eu não conheço esse seu lado, assim, durão, tá? Porque eu acho que o meu diferencial, e para mim estar aqui em São Caetano, onde as pessoas às vezes dizem, Paulo, que filho de casa não tem honra. É assim? Eu acho que é bem isso, né? Profeta de casa não tem honra, melhor dizendo. E eu sou são caetanense, eu me sinto muito honrado. Paulo, eu me sinto um cara honrado, eu me sinto aonde eu chego nas igrejas, pelos meus colegas pastores, a população de São Caetano, de evangélico a não evangélico, aonde eu passo, graças a Deus eu sou privilegiado. Então eu acho que o meu diferencial é um pouco do carisma, de conversar com todo mundo, de parar para conversar, de ser esse cara que parece ser durão, mas na realidade eu sou muito coração mole.
Às vezes eu choro por dentro, não demonstro, mas choro por dentro. Eu não consigo ver uma pessoa sofrendo sem que eu não... Às vezes, quando eu não posso fazer nada, eu digo, meu Deus, eu queria tanto ajudar de alguma forma, infelizmente não posso. Então eu acho que o meu diferencial é esse, sabe? É ser essa pessoa que não estou falando aqui, porque é muito difícil eu falar de mim mesmo. Eu gosto quando as pessoas falam. Porque eu falar de mim, como eu disse, eu posso falar e não ser aquilo que eu esteja falando. Talvez para outra pessoa não seja o que eu esteja falando. Que as pessoas julgam muito à primeira vista, sem conhecer. Eu digo sempre, antes de vocês apontar o dedo para alguém, vá conhecer um pouquinho da pessoa, vá conhecer um pouquinho da história. Aí você vai ver que talvez não é o que você imagina. Então, Paulo, finalizando aqui do meu diferencial, eu acho que é isso. É ser amigo. Amigo, aquela pessoa que estende a mão. Às vezes, você tem que fazer sem olhar a quem. Porque se você for, às vezes, olhar esperando retribuição de muitos, você não vai fazer nada por ninguém. Então, faça sem olhar a quem. Então, eu tenho feito sem olhar a quem, sem olhar a recompensa de ninguém. E sem se decepcionar, sem buscar pensamentos que senão você se decepciona. Então, graças a Deus, eu não me sinto decepcionado com ninguém. Eu me sinto privilegiado e eu sou uma pessoa que eu sou realizada. Eu sou realizado, graças a Deus. E as demais coisas eu sei que Deus vai acrescentar. Então, o meu diferencial é amigo. Sempre olhe para alguém, sempre esteja com alguém, abrace a pessoa enquanto você pode, porque depois é muito tarde. E chorar no velório, no caixão, dizer o que eu poderia ter amado, eu deveria ter falado, eu deveria ter abraçado, eu deveria ter ajudado, não vai mais adiantar de nada. Então faça com vida, seja amigo até das pessoas que você acha que não são teus amigos. Show de bola. Pastor Hélio, eu gostaria agora de que você trouxesse uma mensagem, né, para as pessoas, mas antes disso, você fale também sobre as redes sociais que o pastor, no mundo do entretenimento, no mundo, enfim, como criador de conteúdos, vem postando aqui. Você mencionasse as redes sociais e é isso aí. Bom, Paulo, como eu até te falei em off, né? Eu meio que dei uma relaxada nas questões de redes sociais, mas não parei. Então, se você quer acompanhar o meu trabalho, você pode ir pelo Instagram, Hélio José, também no Facebook, também Hélio José, no YouTube, Hélio Prazeres, que é o meu sobrenome. Você pode também procurar lá no YouTube, Hélio Prazeres. Lá no TikTok também tem um nome bem esquisito, que é Hélio Jode, que era Hélio José, ou seja, no Kawaii. E como tinha muito Hélio José, eles mesmo que modificaram lá e colocaram esse nome Hélio Jode. E a gente tá lá, quase 20 mil seguidores, a gente sempre posta alguma coisa, outra. Então você pode nos acompanhar nessas redes sociais. E o Facebook, que aqui na região ainda é muito forte, em São Caetano, região aqui, Facebook é muito forte. Então eu mantenho minha página lá, Hélio José. Você pode procurar lá, sempre a gente está postando coisas cotidianas, coisas da igreja. Tem a página da igreja, página Jesus é o Pastor. Você pode procurar lá, que você vai ter também lá mensagens. Você vai estar acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais. Quando você colocar Hélio José ou Hélio Prazeres, você vai estar encontrando alguma coisa, tá bom? E é um prazer sempre estar aqui com essa fera, rapaz. E aproveitando, né, para finalizarmos com chave de ouro, que você mandasse uma mensagem de Deus na vida das pessoas aqui, já que uma grande parte delas vai estar acompanhando aqui esse programa. O que eu poderia dizer para você você que está aí na sua casa, eu costumo sempre tocar nessa questão da depressão, Paulo. É um algo muito forte, principalmente entre os jovens. Você pode ir você como professor, eu acho que você tem acompanhado muitos jovens depressivos, jovens que com mutilação, com tantas coisas. Então eu quero dizer para você, olhe para Jesus, olhe para a palavra de Deus. Busque refúgio aonde talvez você não encontre em alguém. Procure uma orientação.
Procure alguém que possa te ajudar. Como eu estava deixa lá nas minhas redes sociais, vai lá, entra lá. Você pode procurar que a gente vai bater um papo, a gente vai conversar. E o que eu puder estar ajudando, eu vou estar ajudando. Saiba que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então ande pela palavra, busque a palavra, que o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Não deixe que desânimo, não deixe que palavra contrária, não deixe que alguém que venha dizer que você não vai vencer, que você não é nada, não deixe que isso faça parte da sua vida. Mas olhe para Cristo, olhe para o Senhor. Eu gosto muito de um salmo que diz: eleva os teus olhos para os montes, de onde virá o teu socorro. Aí você pergunta: por que eu tenho que olhar para os montes? É porque às vezes a gente está tão cabisbaixo, tão triste. Mas quando você olha para os montes, você vai conseguir ver os céus. Então a Bíblia diz que é dos céus que vem o teu socorro. Então fique com essa palavra no teu coração, que Deus esteja abençoando, que Papai do Céu esteja abraçando a tua alma, a tua casa, a tua família, aonde quer que você esteja. E os teus sonhos estão nas mãos do Senhor e vai ser realizado em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Então, finalizando mais um Prosa Livre, eu gostaria de agradecer a presença mais uma vez do nosso grande convidado, Pastor Hélio, né? Muito obrigado por tudo. E também avisando para vocês, tá, que esse aqui é o segundo encontro. Temos o primeiro encontro, né, que é o primeiro vídeo, estará disponibilizado logo abaixo aqui, né, no link da descrição. Então, quem quiser acompanhar o nosso primeiro encontro, a nossa primeira entrevista, é só localizar aqui embaixo no link da descrição. E é isso aí. Então, valeu, pastor, obrigado por tudo e falou, pessoal. Mais um programa Prosa Livre finalizado. Uhul! Obrigado a todos que estiveram aqui na live. O meu muito obrigado por tudo. É isso aí, galera, e até a próxima. Valeu!